Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, todos os presentes. Eu ocupo a tribuna dessa casa na tarde de hoje para trazer para a nossa cidade do Recife a discussão muito importante que envolve toda a nação brasileira, um tema que está sendo discutido hoje no Supremo Tribunal Federal. Está sendo julgado a ação direta de inconstitucionalidade por omissão do ADO 26, pelo Partido Popular Socialista, o PPS, que trata sobre a criminalização da LGBTfobia, no sentido de incluir na lei antirracismo e o torne reconhecidamente como crime. Ressalta-se que, depois de deliberado pelo Supremo, a matéria ainda precisa passar pela Câmara e pelo Senado. Tais documentos têm por base a omissão a respeito da criminalização de todas as formas de homofobia e transfobia. Isso nos causa bastante preocupação, pois, no nosso entendimento, haverá flagrante descumprimento do princípio da separação dos poderes. Esse assunto, ele deveria realmente ser tratado pelo Congresso Nacional e não pelo Supremo Tribunal Federal. Bem como o surgimento de demandas judiciais contra líderes religiosos que professam a sua fé. Ademais, existe uma ausência quanto aos dados oficiais que subsidem o pleito, pois a tipologia empregada para classificar as mortes violentas que acontecem nesse segmento como sendo resultante da homofobia não é precisa. Não existe um sistema que possa registrar esses dados, vereador Ivan Moraes, e trazer de forma clara e transparente que esclareça que realmente o crime foi um crime de ódio contra a população LGBT. Em boa parte dos casos, a vítima e o agressor possuem a mesma orientação sexual, sentindo-se muitas vezes em crime passional. A ausência de base de dados oficial que possa apontar os crimes praticados em razão da homofobia nos estados brasileiros acaba por não refletir uma realidade concreta, ou seja, a quantidade de assassinatos que atinge esse segmento carece de informações mais precisas. Isso são políticas públicas importantes e necessárias. Em verdade, o Brasil é marcado por uma taxa alta de crimes não solucionados. A exemplo da recente reportagem publicada pelo Jornal do Comércio sobre a violência contra a mulher, que mostra a quantidade de crimes contra a mulher que não foram solucionados. A própria Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, a própria secretária já reconheceu as limitações do uso de dados quantitativos para embasar consideráveis metodologias. A exemplo da dificuldade de definir conceitos adequados à obtenção de dados confiáveis de estudos históricos e a não reportação de dados referentes à segurança pública para a União. Mas eu escuto o vereador Ivan Moraes. Vossa Excelência, vereadora Michele Collins, eu parabenizo Vossa Excelência por trazer esse tema para o debate aqui nessa casa, que é a Casa do Diálogo. Eu acho que Vossa Excelência coloca uma questão importante sobre a separação entre os poderes, que acho relevante, mesmo sabendo que, em alguns casos, as próprias decisões do Tribunal Superior, elas geram jurisprudência, isso já foi feito em alguns casos, quando, por exemplo, aqui no nosso país, nós adotamos a permissão para que pessoas do mesmo gênero possam se casar, isso foi feito através do Supremo. Claro que para que houvesse, ou para que haja uma segurança jurídica maior, para que não haja uma superposição ou que se mude o entendimento do Tribunal Superior, o ideal seria que essa lei fosse feita no Congresso Nacional, que é onde todas as leis precisam ser feitas. Infelizmente, ao longo do tempo, o nosso Congresso tem sido omisso em várias pautas relevantes. Por exemplo, no caso da liberação da maconha para o uso, por exemplo, o Congresso se isenta de participar dessa discussão e o Supremo avança, inclusive isso já está na pauta para julgamento muito em breve. Acho que toda a discussão sobre separação dos poderes no que envolve omissão do Poder Legislativo ou ação extrema ou não do Judiciário é muito bem-vinda, nós precisamos falar sobre isso. Eu queria apenas pontuar
é que os crimes de LGBTfobia não se resumem a assassinatos. Há crimes de LGBTfobia que incluem agressão, preconceito, em diversas formas. E é importante que a gente se debruce sobre isso, porque isso não é uma bobagem, isso não é uma invenção, isso não é mimimi do movimento LGBT. A gente vive num dos países em que mais se mata pessoas LGBT, não é confirmável o dado de que a maioria desses crimes são crimes efetuados por pessoas da mesma orientação sexual. Agora é público e notório que a LGBTfobia, assim como o racismo no nosso país, assim como o machismo no nosso país, são males que a gente precisa combater. O nosso mandato não gosta muito da ótica punitivista, mas a gente reconhece que no momento histórico que a gente vive, essas práticas precisam ser criminalizadas, sim. Sobre o fato de algumas lideranças religiosas ou empresários da fé terem sido acusados de LGBTfobia, assim como também foram, durante muito tempo, outras pessoas ou várias pessoas acusadas de racismo, eu gostaria de reiterar: ninguém é acusado de LGBTfobia por ser cristão, ou por ser espírita, ou por seguir qualquer orientação religiosa. As pessoas podem e devem ser acusadas de LGBTfobia, de racismo, de machismo, quando efetuam atos LGBTfóbicos, machistas ou racistas. Então, não é porque uma pessoa é de uma determinada religião que ela está isenta de cumprir com o rigor da lei do país que ela vive. Então, é preciso combater a LGBTfobia, e eu tenho certeza absoluta que todas as instituições religiosas, de todas as religiosidades, têm também uma tarefa muito importante, porque todas as religiões que conheço pregam o amor, pregam o entendimento, pregam que as pessoas não se machuquem umas às outras, que elas não se matem umas às outras, que elas não se xinguem umas às outras. E acho que com a população LGBT precisa ser feito o mesmo, seja através do Congresso legislando, seja através do Poder Judiciário, fazendo com que o que há de legislação seja cumprido, e o que ainda não há de legislação, caso o Congresso permaneça silente, também avance, principalmente para fazer com que o Congresso, sim, tome posição e legisle em prol de todas as pessoas, sejam elas quem forem. Muito obrigado.